Pra quem não me conhece, meu nome é Eduarda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje é mais um bate-papo com vocês sobre insegurança. Eu resolvi trazer esse tema aqui porque eu senti a necessidade de reforçar o que eu já tinha falado brevemente no vídeo de como eu quase desisti de engenharia de software. Então, se você não viu esse vídeo, tá aqui no card pra vocês assistirem. Pausa esse vídeo aqui primeiro, vai assistir aquele lá e depois volta aqui pra gente bater um papo sobre insegurança. Bom, mas pra quem já viu esse vídeo, vamos lá. Eu resolvi reforçar, na verdade, o que eu já tinha falado um pouco lá, porque eu vejo essa necessidade, porque é uma coisa que vem acontecendo com muita frequência, principalmente nas perguntas lá do meu Instagram. Sempre quando eu abro caixinha de perguntas, sempre tem uma pessoa ou outra que fala: Eduardo, eu me sinto muito insegura pra começar na área, eu sempre acho que as pessoas à minha volta sempre sabem muito mais do que eu. E eu me identifico bastante porque eu já passei por isso, né? Então, assim, é uma coisa que eu sei como é estar na pele de uma pessoa que acha que todo mundo à nossa volta sabe muito mais e que a gente não sabe nada. E pode ser a angústia de muita gente também que tá assistindo esse vídeo. E eu tenho algumas dicas do que eu fiz pra mudar isso, né? E eu até deixei lá no Instagram também. Porque é muito fácil a gente ficar se comparando o tempo todo com pessoas. A gente faz isso praticamente o tempo todo com tudo na nossa vida, né? Desde a roupa que a gente usa, do nosso corpo, nosso cabelo, nossa aparência, o nosso carro, o lugar que a gente vive. A gente tá o tempo inteiro comparando. As redes sociais, elas acentuaram um pouco essa nossa mania de querer ficar comparando com a vida dos outros, com os outros no geral, o que o outro sabe, o que o outro faz, o que o outro vive. Então, é relativamente normal a gente viver nesse mundo onde tudo vira uma comparação com tudo. Mas a gente precisa saber o momento que isso começa a nos fazer mal. E na maioria das vezes vem através da insegurança. Eu percebi ao longo do tempo que a insegurança, na verdade, que a gente tem sobre o nosso conhecimento, de achar que todo mundo à nossa volta sabe muito mais, é porque a gente fica se comparando o tempo todo com as outras pessoas. E a gente só enxerga o que as outras pessoas querem que a gente enxergue delas. Então, por exemplo, tem muita gente que acha que às vezes pode ver esse vídeo aqui ou ver outros vídeos e falar: nossa, essa menina entende muito. E eu, por trás da tela, falo: nossa, mas tem tanta gente aí na internet que sabe muito mais. E a pessoa pode estar assistindo meu vídeo e falando: nossa, a menina não sabe nada, ela tá falando besteira na internet. Então, é tudo a questão da gente ficar se comparando e pensando: nossa, a pessoa pode saber muito mais do que eu. Essa pessoa sabe muito mais, ela às vezes vai achar que eu sou burra ou coisa do tipo. Então isso acontece, isso é uma coisa muito comum e que acontece principalmente com muitas pessoas que estão iniciando agora na área de TI, principalmente, né, na nossa área, aí que tudo é tão rápido, que tudo tem tanto conteúdo, que tem tanta gente que sabe muito ou que quer mostrar que sabe muito na internet. Então, o que eu fiz, né, e é uma dica que eu quero dar pra vocês, o que eu fiz pra tentar mudar um pouco esse pensamento, porque antes era sempre uma coisa assim, chegou num nível de comparação e que a minha insegurança foi tão grande que eu não conseguia evoluir mais, porque eu ficava o tempo inteiro pensando nas outras pessoas. Então eu olhava às vezes uma pessoa da faculdade e pensava: nossa, a pessoa sabe muito mais do que eu nunca vou chegar nesse nível de conhecimento. E aí eu comecei a dar, sabe, me policiar com isso. Mas pera lá, como assim eu nunca vou conseguir chegar? Essa pessoa deve ter estudado por vários anos, às vezes, para chegar nesse nível de conhecimento. Se eu estudar o mesmo tanto, eu também vou conseguir chegar nesse nível de conhecimento. Pode demorar um pouco menos, às vezes pode demorar um pouco mais, mas eu consigo também. Então, toda vez que a gente cair nesses pensamentos de querer se comparar muito com os outros e achar que os outros sempre sabem mais, a gente tem que voltar isso pro nosso eu e pensar: o que eu preciso para saber o mesmo tanto que aquela pessoa. Não adianta só a gente ficar se comparando. Ah, essa pessoa sabe muito e eu não sei nada, então essa área não é pra mim, isso não é pra mim, e fica por isso mesmo. Não, essa pessoa sabe muito. O que eu preciso pra chegar no nível dela? Às vezes eu olho uma pessoa e falo: nossa, a pessoa sabe muito, queria ser igual a ela. O que eu preciso pra ser igual a ela? O que eu preciso estudar? Quanto tempo eu preciso estudar? Quais são os caminhos que eu preciso pegar para aprender o que ela aprendeu também? Então, não existe essa questão da pessoa sabe mais do que eu. Às vezes ela estudou mais que você para aquela coisa, mas se você estudar também o mesmo tanto e ter a mesma rotina, por exemplo, de estudos que aquela pessoa, provavelmente você vai ter o mesmo conteúdo e o mesmo conhecimento que aquela pessoa tem. Então, a gente tem às vezes essa mania mesmo de ter de se comparar tanto que a gente não sai do lugar. E aí que é o problema. É aí que mora o nosso eu que nos sabota. Que a gente compara com todo mundo e pensa: nossa, eu não sei fazer nada. E aí você não faz nada por conta disso, por achar que não sabe fazer nada. E que na verdade a gente tem que começar a mudar esses pensamentos pra:
beleza, eu não sei o que aquela pessoa sabe, mas o que que eu preciso saber o que que eu preciso estudar pra saber o mesmo tanto que ela? Então são esses pensamentos que a gente precisa começar a mudar quando a gente pensa em comparação, porque a comparação ela tem que ser de uma forma positiva. A gente não pode se comparar com outra pessoa pra ficar triste ou pra achar que não é com a gente, que a gente não sabe nada, que a gente é burro, que a gente é isso, que é aquilo. A gente precisa a comparação para nosso crescimento. Então, nossa, eu admiro muito aquela pessoa à minha volta ali, sei lá, um aluno, um colega meu da faculdade, manja muito de tal coisa. Eu queria saber igual ele. Vou chegar nele e falar: fulano, o que que você estudou aí pra você aprender tudo isso? Tem algum curso para me indicar? Você tem alguma matéria para me indicar? Alguma plataforma, alguma coisa assim? Porque é assim que a gente vai evoluir. E segurança a gente vai ter em todos os momentos da nossa vida, como eu já tinha falado. A gente é normal ter essa insegurança quando a gente sai da nossa zona de conforto, mas a gente tem que não deixar essa insegurança paralisar a gente. Então, esse é uma dica assim bem rapidinha do que eu queria trazer para vocês não se deixarem paralisar pela comparação, pelas inseguranças. É só estudar. Tudo se resume, principalmente na área de TI, se resume a estudo. E conteúdo na internet é o que não falta para você conseguir alcançar esses estudos e conseguir ser uma pessoa que as outras pessoas também falam: nossa, essa pessoa sabe muito. Porque às vezes a gente acha que a gente não sabe nada, mas uma pessoa pode estar pensando: nossa, essa fulana de tal sabe tanta coisa. E a gente tá ali pensando: nossa, eu não sei nada. Então é importante a gente ficar se policiando com esses pensamentos de comparação e insegurança. E sempre que eles vierem, usar isso como uma forma positiva. Pra falar: não, eu preciso estudar isso pra conseguir chegar no nível de fulano. E eu vou fazer isso porque eu consigo. E ponto. Tudo se resume a estudo. Então, você consegue alcançar o mesmo nível que qualquer outra pessoa tem. Basta você estudar e ir atrás, tá bom? Então, não se deixem desanimar aí por achar que você não sabe nada e que a pessoa ao seu lado sabe muito. Às vezes você sabe muito, mas não reconhece isso dentro de você. E sempre que falta algum tipo de conhecimento, corra atrás. A gente tem a internet, que é um lugar maravilhoso pra gente poder aprender um monte de coisa e continuar evoluindo o nosso conhecimento, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Se você tem alguma dica aí também pro pessoal pra não ficar se comparando tanto, ou algum conselho, uma dica de amigo assim, deixa aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!